It's an extraordinarily exciting time to live. This is a period of human history that, when it's viewed hundreds of years from now, will be seen as a major turning point for who we are as a species, and will have a dramatic impact on the human experience. We were shocked with the dramatic reversal in the aging process, and this was something that we did not anticipate. É óbvio que é uma descoberta muito importante que pode ter consequências muito grandes. I'm not sure how he did it. I think he did it by accident or something like that. I'm not sure, but he reversed aging and he's like in the news and stuff. So he basically turned some lab mice and he made them like as healthy as like small little mice. O que aconteceu neste laboratório de Boston, nos Estados Unidos, no final de 2010, era, até essa altura, ficção científica. Recuperar a juventude perdida é ambição antiga. Imperadores, exploradores, alquimistas, muitos procuraram o segredo da juventude nos mais recônditos cantos do mundo, longe de saber que ele está afinal tão perto, dentro das nossas células. Mais de 200 anos antes de Cristo, o primeiro imperador da China enviou navios para leste com centenas de raparigas e rapazes em busca de uma pérola que o rejuvenesceria. Mas a leste só encontraram o Japão e o imperador Qin Shi Huang morreu aos 49 anos, vítima de um elixir da juventude, encomendado aos médicos da corte. No século XVI, o famoso explorador espanhol Juan Ponce de León comandou uma expedição à América em busca da mítica fonte da eterna juventude, mas só encontrou a Flórida. Alquimistas de toda a Europa procuraram sem descanso a pedra filosofal, a que associavam também o poder de recuperar a juventude. Já no século XX, houve excêntricas abordagens médicas, como a do Dr. Voronov. A fama de Sergei Voronov, cirurgião russo radicado em Paris, atravessa continentes nos anos 20, década em que se inventa a penicilina, a insulina e a televisão. Voronov defende que um transplante de tecido de testículo de macaco permite recuperar vigor e juventude. A abordagem revolucionária é aplaudida no Congresso Internacional de Medicina de Londres de 1923. Inspira livros e filmes. Entre os anos 20 e 30, Voronov terá realizado 2.000 transplantes de testículo de macaco em homens de elites económicas por todo o mundo. Em 1928, faz furor no Brasil. Nesse ano, o compositor Lamartine Babo dedica-lhe uma música. A velhice na cidade, canta em cor a nova estrofe, já se sente a mocidade que lhe trouxe o Voronov. Foi também por esta altura que o português Álvaro de Pinho chegou ao Brasil. What was your grandfather's name? Alvaro. And what did he do? He was stowaway on 2 ships because he was very poor and he had to get a job to raise money for his family. My father was a very special person, and I was very fortunate to have, such a father. He grew up in Portugal in a very disadvantaged situation. There were very, very few opportunities back then. The family many times did not have enough to eat, and they were struggling, like many back then. The family pooled their resources and sent him at the age of 17 to Brazil. His parents paid a man to go
watch him while he goes to Brazil as a stowaway. And then he gets a job, he opens a restaurant, blah, 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 blah. Copacabana. Álvaro de Pinho chegou ao Brasil aos 17 anos e prosperou rapidamente. Aprendeu vários ofícios, montou um restaurante. Passaram 10 anos, tudo isto antes de conhecer Celeste, a mãe dos 5 filhos que haveria de ter. Mas não ali. Os loucos anos 30 no Brasil eram demasiado loucos para Álvaro de Pinho. As senhoras lá, as meninas, não é? Gostavam muito dele e ele até tinha medo, compreende? So there was this dream country called America, you know, that he had heard about, and that the land of opportunity. He just had basically like a dream that he wanted to come here. Aos 27 anos, Álvaro de Pinho parte para a América e sobrevive à viagem. 13 dias e 13 noites fechado num contentor, abaixo da linha d'água. Puseram-no dentro de uma caixa onde vinham as cordas do barco. Start spreading the news. Quando Álvaro de Pinho chegou a Nova Iorque no início da década de 40, o jovem cantor Frank Sinatra abandonava o sonho de ser jornalista e começava a dar que falar. New York, these vagabonds. Terminava a Grande Depressão, começava a Segunda Guerra. Sinatra foi considerado inapto para combate. Álvaro de Pinho foi combater para a Europa. Those days, you didn't have to be a citizen. They just took anybody that was alive and breathing because they needed all the manpower they needed. And so he enlisted into the army, and that's how he gained his citizenship. Sobreviveu à guerra e foi como cidadão americano que Álvaro de Pinho regressou pela primeira vez a Portugal, a Passau, a aldeia pobre do norte, de onde partira aos 17 anos. Matou 13 anos de saudades da família e conheceu Celeste. Eu era costureira, era modista, compreende? Olha, e dizia, olha que está uma menina boa para ti, é fulana. Na América, Álvaro trabalhou na construção civil, aprendeu os vários ramos do negócio, o que lhe permitiu criar a sua própria empresa. A família Pinho vivia no Bronx, em Nova Iorque. Achei assim tudo diferente. Eu chorava muito porque com saudades de Portugal e depois não compreendia a fala, mas estava com o meu marido, estava tranquila. You never got to meet him. He died 2 years before I was born. If I can make it there, I'm gonna make it. Álvaro de Pinho e Frank Sinatra morreram no mesmo ano, 1998. 2 vidas cheias, num século cheio. O homem combateu as doenças infecciosas, aprendeu sobre as vacinas, descobriu os antibióticos e a importância da higiene. A esperança média de vida nos países desenvolvidos duplicou dos 40 para os 80 anos. As doenças ligadas ao envelhecimento são o grande desafio do século XXI. By the year 2025, we will have about 1.2 billion individuals over the age of 60 that are going to now be developing these major diseases which extract a very significant social and economic toll. Our efforts are going to be dominated by conquering cancer, diabetes, heart disease, and neurodegeneration, in particular Alzheimer's and Parkinson's. O interesse atual pelo envelhecimento começa há 50 anos. Em termos de programa de investigação a sério, não é? De haver investigadores que se dedicavam exclusivamente a perceber o envelhecimento. Passou pouco tempo entre o momento em que a ciência começou a desvendar os mecanismos do envelhecimento e o momento em que o estudo da equipa liderada por Ronald de Pinho demonstrou este conceito revolucionário. O envelhecimento não é, afinal, irreversível.
Neste laboratório do Centro de Pesquisa do Cancro Dana-Farber, um instituto de Harvard, a equipa de Ronald de Pinho rejuvenesceu ratinhos de laboratório severamente envelhecidos. Isto nunca antes tinha sido conseguido. Ronald de Pinho é professor de genética na Escola de Medicina de Harvard e está habituado a encontrar explicações simples para mecanismos complexos. A chave está na ponta dos cromossomas. É lá que estão os telómeros. Os telómeros são uma espécie de cápsulas que protegem os cromossomas do desgaste do tempo. Na infância, os telómeros são compridos, mas à medida que as células se dividem e o nosso corpo cresce, eles vão encurtando. A partir dos 35 anos, os efeitos dessa diminuição começam a sentir-se e, à medida que o tempo passa, os telómeros vão ficando cada vez mais curtos e mais danificados. As nossas células recebem a mensagem: envelheçam. Os nossos órgãos acumulam danos. What we strove to do is to understand when you have telomeres that are damaged, or if you repair the telomeres after they're damaged, can you influence the aging process? O Centro Dana-Farber não autoriza filmagens dos animais. O que se passou foi isto. Os investigadores começaram por produzir ratinhos geneticamente modificados de modo a poder ativar e desativar o gene que produz uma enzima chamada telomerase, que tem a função de reparar os telómeros. And so in the off state, these mice aged very rapidly. So by the time they were middle-aged, let's say if somebody was in their 40s, they had the features of somebody who was more like in their 80s and 90s. So these animals had a very severe state of degeneration. So their brains were smaller in size, they had impaired cognition, they had gray hair and dermatitis, they were feeble, they didn't have as much energy, and they were infertile. Foi nesse estado de degeneração severa que os investigadores ativaram o gene. Esperavam que o processo de envelhecimento fosse a partir daí mais lento. Não imaginavam que os animais pudessem recuperar a juventude perdida. Bastou um mês para o tempo andar espantosamente para trás. When we turned the gene back on, what we witnessed was a dramatic reversal in the signs and symptoms of aging. So we had the brains returned to normal size, they had improved cognition, and we found that their coat hair was restored to a healthy sheen, and the dermatitis and so on that they had, the skin problems that they had were reversed. We also saw that there was a dramatic reversal in the fertility of these animals. So the animals became fertile as a result of this, and their vigor improved. So what this teaches us is that aged tissues, even ones in a very severe state of degeneration, retain this remarkable capacity to renew themselves. A ciência é como uma boa conversa. Cada nova resposta lança novas questões. A descoberta da equipa de Ronald de Pinho abre caminhos de pesquisa que antes nem seriam ponderados. A primeira pergunta que eu faria é se em animais que não foram geneticamente modificados, se é possível fazer a mesma coisa, não é? What we're doing now is we're engineering mice so that we can truly turn on the gene in normally aged mice at an advanced age to ascertain. Doing it now. Yes, to ascertain whether or not that intervention would reverse normal aging. It'll be years because, it takes a long time to engineer these mice. É preciso explicar que há neste caminho um grande e temível obstáculo: o cancro. Mal a infância termina, as concentrações de telomerase, a enzima que repara os telómeros que protegem os cromossomas, reduzem drasticamente e só voltam a aumentar consideravelmente em caso de cancro. As células cancerígenas produzem essa mesma enzima para se manterem vivas. Foi para evitar níveis excessivos de telomerase e consequências indesejadas como o cancro que a experiência foi feita primeiro em animais geneticamente modificados. This is the sort of thing that we're interested in understanding more, is how long do you have to turn it on? Should you turn it on several times? At what stage of life should you turn it on? So that you get the greatest benefit, but you also don't have the risks of potentially developing cancer and other unwanted consequences.
But you want to, in medicine, do good, but most importantly, do no harm. So you need to make sure that whatever therapeutic intervention you do is not going to create other problems. Só senti ficar velha foi há 2 anos para trás. Eu ainda não me sinto velha. Atrás. É a falta do meu marido. De repente. Nunca senti envelhecer. Não, senhor. Senti-me sempre jovem. Senhor António, a Miriam queria saber, para si, na sua opinião, e ela quer saber o seu sentimento relativamente a isso, o que é quer dizer envelhecer? O que é envelhecer para si? Por mim, nunca me veio à ideia que eu era velho. A gente, a saúde tem tudo. Com saúde tem tudo. Sem saúde não tem nada. O que é que eu senti envelhecer? Um bocadinho de tristeza. E nos últimos anos tem-me custado muito. There's nothing more fundamental than the desire to exist and to exist in a healthy state. E ainda hoje gosto de brincar. É verdade. Eu quando vou a Peniche, a casa da minha filha, o miúdo nunca me para quieta. E ele puxa por mim, eu puxo por ele, para ali na brincadeira. Oh, na velhice ainda. In our advanced years, this is a period of our lives where we have the greatest experience, the greatest wisdom, but our vigor, our abilities decline. Era jovem, podia trabalhar muito, trabalhei muito toda a vida, e agora não posso fazer nada. Sinto tristeza por isso. All organisms are programmed to age. And one of the things that has been at the forefront for many decades now is to understand the basic underpinnings of that process. O envelhecimento não é um fenómeno muito complexo, que tem a ver com muitos outros fatores que estão a funcionar ao mesmo tempo. O oxigênio, nós sabemos que é provavelmente o principal mecanismo de danificação e, portanto, de envelhecimento dos seres vivos. O oxigênio, como toda a gente sabe, mantém-nos vivos, mas pagamos um preço. O oxigênio, como toda a gente sabe, enferruja as pontes, estraga o leite, oxida o vinho, oxida a manteiga. O oxigênio é um gás oxidante. E as marcas que as pessoas de uma certa idade começam a ter na pele, eu já tenho aqui na cara algumas, têm a ver com, sabe-se que tem a ver com lixo oxidativo, para o qual nós já não temos os mecanismos de limpeza a funcionar muito bem, portanto se vão acumulando. Infelizmente não é só a superfície da pele, é em todos os órgãos. Ou seja, melhorar a proteção dos telómeros não chega para evitar o envelhecimento. If we could find a way to improve telomeres, reduce free radical damage, improve mitochondrial function, together, those would have a very dramatic impact on the aging process, in mice and in humans. E quantos anos, ou serão décadas, poderemos conquistar a velhice? E quantas décadas, ou serão séculos, poderemos conquistar a morte? E o que implicará para a espécie humana conseguir tudo isso? Para contextualizar as respostas que se seguem, é preciso ter em conta que, por estes dias, a ciência viaja a uma velocidade vertiginosa. Há 200 anos ainda não sabíamos o que era uma célula. Só a meio do século XIX descobrimos que todos os seres vivos são compostos por células. A viagem do homem ao interior das células acelerou séculos nos últimos anos. Only a half a century ago, we discovered the structure of DNA, the basis for genetics. Por essa altura, Ronald de Pinho vivia a infância numa casa portuguesa em Nova Iorque, as férias em Portugal
eram viagens no tempo. My father promised her that every summer she would go to Portugal, and that's what we did. I think up to the age of like 13 or 14, we went to Portugal every summer. That's my father right there. My father used to rent an apartment near the beach in Fura de Ouro. He didn't like that. We went to Fatima, we went to Ovad and, Algarve, to the beaches there, just Coimbra. And we visited more castles than I can count. And Ronnie used to be scared of these ladies that were dressed in black. He used to be scared of them. I think one of the reasons why I became a physician was in part because of the kind of household I grew up in. My parents were always interested in helping others. My father brought over many families from Angola, from South America, from Portugal, to give them opportunity, not just family members. He was incredibly altruistic. In the summers, he used to go to work with my dad. In the construction, my father had a cement. So it was very hard labor type of work. Dia chegou a casa e disse: "Mãe, este trabalho não é para mim, eu quero ser médico." E eu fui assim: "Olha que tem de estudar muito para ser médico." See the boys? Estão a trazer o peixe. We couldn't wait. Every morning we got up just to go see this. We love going to the farms and visiting my grandparents with the cows and the chickens, and we just loved all that. And they couldn't understand that because that was everyday life for them, They thought our life was exciting and we thought their life was exciting. It gave me a sense of where my roots were, and I was very, very proud to be Portuguese because of what happened 500 years ago. Prince Henry, the navigator, and Vasco da Gama, and all of these amazing things that this small country did. As caravelas de Vasco da Gama estão para os aviões a jato, como a tecnologia que existia há 20 anos está para a tecnologia que hoje existe. Isto dará uma ideia dos supersónicos avanços que podemos esperar da ciência e da medicina nesta era da genética. Vai ser possível reverter o processo de envelhecimento em seres humanos. Ronald de Pinho acredita que sim, mas não já. I think that it's clear that we need a couple of more years, if not a few decades, to really truly understand the implications of our findings in this study. That's always a safe answer to give. But, there are sometimes major breakthroughs that we can't see, that we can't anticipate. Like in this study, for example. É muito difícil os cientistas funcionarem como profetas, não é? É óbvio que na ciência, como para fazer ciência não é barato, nós, para convencermos o público de que estamos a fazer coisas úteis, obviamente que prometemos mundos e fundos, não é? Quer dizer, e felizmente que muitas vezes até acertamos. Yes, actually prophecies, there are more surprises than fulfilled prophecies in history for everything, not just science. So I think one of the important things to appreciate is that things are happening and they're happening very quickly. This is one day's mail. One day's mail, science, carbon medicine, mechanisms of aging. A lot of bedtime reading. Do you ever sleep? Em poucos sítios do planeta haverá tanta concentração de ciência e de conhecimento, como nestes 18 km², ligados a Boston pelas 11 pontes do rio Charles. Cambridge tem o MIT e tem a Universidade de Harvard, com a melhor escola de medicina do mundo. Todas as grandes farmacêuticas se instalaram por aqui. Aqui estão também alguns dos melhores hospitais, médicos e investigadores de todo o mundo. We're in the middle of what is arguably the greatest life sciences enterprise in the history of mankind. This is a remarkable macro environment
Quando Ronald de Pinho chega ao laboratório por volta das 10 da manhã, já conta 4 horas de trabalho em casa, depois do ritual diário no ginásio que instalou no piso superior. Cinturão negro de taekwondo, desde adolescente que retira das artes marciais capacidade de concentração, energia, motivação. Se é domingo, como hoje, acorda à mesma hora, por volta das 4 da manhã. Às 8 acompanha o treino dos filhos. Às 9 é hora de os levar à catequese. Depois, as crianças de Pinho têm tarefas para cumprir. Piano exercise, journal math, time for learning. We want to instill in the children the idea that they need to study hard, they need to, work hard. They can't just come home and play all day. So it's less about precisely what they're doing, but the appreciation that you can't just sit there and be fed and play the rest of the time. You have to take responsibility and learn. The love of my life, Linda Chin, who's a very well-known physician and scientist at Harvard, very accomplished scientist who's running a very important project in cancer. Linda Chin e Ronald de Pinho conheceram-se na Academia de Taekwondo que Ronald fundou na Faculdade de Medicina. Ambos coordenam laboratórios no Centro Dana-Farber e têm grupos de investigação conjuntos. Linda Chin coordena a parte norte-americana do projeto Genoma do Cancro Humano, um projeto internacional que está a desvendar e catalogar o mapa dos genes de cada tipo de cancro, à semelhança do que foi feito durante toda a década de 90 com o genoma humano. The Human Cancer Genome Project is clearly the most ambitious project in the history of life sciences. There is absolutely no question about that. Uma tarefa gigantesca que permitirá criar terapêuticas específicas, individuais, para cada doente de cancro. Quando a investigação na indústria farmacêutica começou a parecer-lhes pouco ousada, Linda Chin e Ronald de Pinho fundaram uma farmacêutica. The seeds of that really came out of losing my father to cancer. And in that year, in 1998, we had made, some really important scientific discoveries, and I had all these papers and awards and so on, and I'm looking at this and I'm, looking at my father, and I couldn't do anything for him. So I really was motivated to try to bring science closer to the patient. Cancro e envelhecimento estão ligados por este facto. Quanto mais envelhecemos, maior é o risco de desenvolvermos cancro. A ideia de reverter o envelhecimento e prolongar o tempo de vida alimenta esperanças e expectativas e não menos inquietações. The concern that, the first reaction is that we don't want to necessarily have people live longer because they're going to be aged and they're going to be problems of, the burden and so on. But the reality is that it could be the reverse, that people could live not just longer, but more healthy. And so the reactions are very, very varied. Muito mais não quero. Até aos 100 anos está bem. A partir dos 100 anos já não presta. A Bela ainda quer 100 anos, eu não. Mas queria eu. Não gostaria de passar dos 100 anos, porque eu sou uma pessoa prevista para umas certas determinadas coisas. E todas as pessoas que eu conheci que passaram dos 100 anos, ou dos 90 e tais, para os 100 anos, já não reconheço uma vida. Talvez houvesse menos entendimento entre as pessoas. Têm que morrer uns para virem outros. Pois. Todos os dias morrem, mas todos os dias nascem. Há quem desafie o que temos por lei da natureza e defenda que o envelhecimento é uma doença que é possível tratar. O investigador de Cambridge, Aubrey de Grey, acredita que já nasceram os primeiros homens que vão viver 1000 anos. De Grey defende que aprenderemos a consertar o corpo peça por peça, como se conserta um carro, com recurso às células estaminais, à engenharia de tecidos, à regeneração molecular. We are going to be making a major impact on age-related diseases, which will certainly increase
the life expectancy of individuals beyond the age of 60 because we will have eliminated diseases which normally terminate their lives. The question of whether or not we can program ourselves so that we can live longer than 120 is a question that we need to still work on. Que com esta velhice parece-me que somos mais respeitados, somos mais queridos dentro da própria família e fora da família, desejam-nos mais. O que eu compreendo perfeitamente também porque é a velhice ser o cume do fim da vida. Que impacto teria na experiência humana adiar para tão longe da vista o cúmulo da vida? Se conquistarmos décadas de vida, ou serão séculos, o que significará isso para a espécie humana? Que sistema social, que sistema económico suportará esse impacto? São questões em que teremos ainda muitos anos para pensar. Claro que na ciência, como na vida, às vezes há surpresas. Like in this study, for example, we were shocked. I can't tell you how many hundreds and hundreds of emails of people volunteering for any clinical trials. Obviously, we're a very long distance away from that. But there are things that one can do now. Well, if you think about what causes DNA damage and accelerates aging and reduces lifespan and causes problems, many of those things we can control. So, for example, if you overeat, if you do not exercise, if you smoke, those are 3 factors that are major causes of DNA damage, that they really create an enormous amount of damage.